Graça e paz, irmãos. Bom dia. Deus é bom. Quero propor aqui no Salmos 27, versículo 1. Salmos 27, versículo 1. Amém? Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu quero também propor também o versículo de Romanos capítulo 12. Foi até ministrado aqui pela pastora que ministrou um tempo atrás, aqui, terça-feira. Que é aqui Romanos 12, versículo 2. Só para a gente ter um pouco mais de entendimento nesse assunto. Diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma proposta de que a gente sofra uma mudança de mentalidade. E todas as batalhas, elas acontecem primeiro no invisível antes de se manifestar no visível. Todas as nossas batalhas, jovens, todas as nossas batalhas estão no campo do invisível. Antes de você vencer coisas visíveis, você vai estar lutando sempre na mentalidade. Aqui é o campo de batalha. Tem até um livro de Joyce Meyer que fala que o campo de batalha é da mente, né? Que a mente é o nosso maior campo de batalha. E eu quero propor isso nessa manhã. A mente é o maior campo de batalha. O maior campo de batalha espiritual que você tem. Não é um culto em que você tem que repreender demônios, em que demônios caem por terra. Não, o maior campo de batalha é aquele que você tem que lutar contra você mesmo, contra os seus pensamentos e contra sistemas que vão infiltrando e vão entrando. E a gente vai permitindo que coisas que Deus abomina comecem a ganhar lugar no nosso coração, lugar na nossa mentalidade. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia, elas vão entrando, elas vão sendo assumidas. Por isso que o salmista fala: o Senhor é a minha luz. Se a luz chega, as trevas não conseguem permanecer. Se a luz se manifesta, o ambiente de ignorância, porque trevas é ignorância e luz é conhecimento. Quando a luz se manifesta, toda ignorância perde a batalha, porque a luz, ela não pede licença, ela simplesmente chega e põe fora todo pensamento de trevas. Então, quando o Senhor é a minha luz, quando eu assumo Ele como aquele que ilumina o meu entendimento, aquele que abre a minha clareza para eu poder enxergar as coisas como ela precisa ser enxergada. O Senhor, aí a pergunta é: a quem temerei, né? Quem eu vou temer? Então, irmãos, nós temos que parar de temer. A gente tem que parar de temer aquilo que o diabo está fazendo e começar a se dedicar àquilo que Cristo se propôs ser na nossa vida. Porque é inadmissível a gente estar cheio de luz e as trevas continuar vencendo. É impossível a gente estar cheio de Cristo que ilumina a mente, o entendimento, e mesmo assim a gente anda tropeçando como se não estivéssemos enxergando as ciladas do diabo. Nós temos que ter essa mente transformada. E você nunca atrai o que você quer. Gente, esquece. Você nunca atrai o que você quer. Você atrai quem você é. Eu vou repetir. Você não atrai o que você quer. Você atrai quem você é. Não tem como você querer uma coisa, mas você é outra pessoa. Porque, na verdade, o que vai vir sobre você é quem você é e não o que você quer. Por isso que as pessoas estão frustradas. Elas
choram, oram, esperneiam. E elas querem coisas de Deus e elas querem coisas aqui da terra, mas elas nunca conseguem se tornar. Elas querem, mas não se tornam. Elas querem, mas não passaram a ser. Então, eu quero muita coisa também, mas Deus só nos dará quando nós nos tornarmos. Por quê? Como um bom pai não dá nada para um filho, né, que ainda não está preparado. A Bíblia fala em Gálatas, quando o herdeiro é menino, de nada se difere de servo, mesmo sendo senhor de tudo, deixando bem claro que a fonte, o motivo que faz Deus dar a autoridade da herança é a maturidade. Porque quando você olha para o filho mais novo, você percebe o que ele fez com a herança que ele recebeu. Ele destruiu. Por que ele destruiu? Falta de maturidade. Então, embora Deus deixou essa parábola, a ideia é: não queira uma coisa que você ainda não tem mentalidade para ter. Então, pastor, eu devo não querer? Não é não querer. Expanda sua mente. Expanda sua mente. Renove os princípios. Antes de querer colocar mais um andar sobre essa casa, verifique os fundamentos. Verifique os princípios. Qual o princípio aqui? Está tudo certo. Esses princípios, esses valores, minha casa está fundamentada. Então, dentro dessa fundamentação, você pode pensar naquilo que é visível. Mas antes de tentar construir coisas visíveis, vença no campo do invisível, vença na mentalidade, uma mentalidade transformada, uma mentalidade de quem teme ao Senhor, uma mentalidade de quem considera o sagrado algo valioso, uma mentalidade que não quer perder o assunto do reino, nem a visão do reino, uma mentalidade santa, pura, uma mentalidade em Cristo. Satanás não disputa a sua casa, não disputa o seu carro, Satanás não disputa o seu emprego. Satanás não quer arrancar a sua casa, o seu carro, o seu emprego. Satanás, não é esse o campo de batalha dele. Ele disputa a sua mente. O inimigo não está disputando coisas, irmãos. Quem gosta de coisa, ele tenta nos seduzir com coisas, mas ele disputa mesmo é a mente. Ele quer ganhar no campo da mente. E quem perde a batalha nesse lugar, perde toda a guerra, irmãos. E por incrível que pareça, o seu maior inimigo ainda assim não é o diabo, é você mesmo. Ainda assim, porque o diabo só pode sugerir. Ele não pode colocar uma arma na nossa cabeça. Ele só pode sugerir. Como? Manipulação e intimidação. Mas quem faz somos nós. Ou ele tenta manipular, deixando parecer que você está no controle, quando na verdade você está nas garras das suas prisões. Ou ele te intimida. Como? Falando, olha, se você me abandonar, se você me deixar, eu vou fazer isso, vou te envergonhar. E aí ele fica com essas duas armas. Mas na verdade, o seu verdadeiro inimigo é o seu homem interior. Se esse homem interior não estiver iluminado no entendimento, renovado na mente, esse homem vai perder a batalha. A maior de todas as batalhas é aquela batalha que Davi era capaz de vencer. Davi venceu a batalha no anonimato. Davi, ele não era adorador para se apresentar para as pessoas. A adoração dele era mesmo sem ter público. Então, talvez, às vezes, o que a gente quer ser reconhecido, talvez está mais querendo declarar sobre nós que a gente quer um status do que propriamente adorar a Deus. Porque quando você quer adorar a Deus, é inevitável Deus te dar uma guerrinha contra Golias e tornar público o filho que você é no pasto. Deus, uma hora, vai tornar público o filho que você é no quarto. Porque se a raiz é secreta, os frutos já são revelados para todos. Os frutos são visíveis. Tudo bem, você pode ter uma raiz secreta, de uma intimidade secreta, de uma vida com Deus, de oração. Entra no teu quarto, fecha a sua porta,
E o seu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, a recompensa pública de Davi foi Deus permitir que ele lutasse contra Golias. E agora, quem é Golias diante de Deus, né? Porque essa é a grande sacada. Quem é o nosso inimigo diante de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é dono de tudo, um Deus que dá a vida e tira a vida? Quem é Golias? Ele sabia disso. Então, a disputa realmente acontece na mente, porque se ele controla a sua mente, então é guerra de narrativa, irmãos. A gente vê a política agora, né, esticando para um lado, estica para o outro, é a guerra de narrativa, né? A narrativa da esquerda, a narrativa da direita, mas no reino de Deus também, a guerra se você não acredita na palavra de Deus, vai acabar acreditando na mentira do diabo. Se você não acredita na verdade de Deus, que é as Escrituras, seus fundamentos, princípios, mandamentos, preceitos, vai acabar acreditando na mentira, na distorção, no engano do diabo. Então, é uma guerra de narrativa, isso nunca vai mudar. Seja aqui, seja acolá, temos que entender. Agora, qual é a nossa narrativa, né? A nossa narrativa, ela se apoia em cima da luz que é a palavra. O Senhor é a minha luz. A luz, irmãos, destrói a ignorância. Quando a luz chega, aquilo que você não está conseguindo ter clareza, desaparece. Clareza, ela chega junto com a luz. O diabo tenta controlar. Se ele controla a sua mente, ele controla os seus limites. Primeira coisa que o diabo quer controlar, amados, é os seus limites. Ele quer te tornar uma pessoa limitada. Depois, se ele controla a sua mente, ele vai tentar controlar o seu comportamento. Então, Alexandre, o segundo passo do diabo é tentar controlar o seu comportamento e condicionar você àquilo que ele quer. Depois, se ele controla a nossa mente com a narrativa, se a gente aceita a narrativa do diabo, ele vai ter um terceiro controle aqui que eu acho importante a gente falar. Ele vai controlar, Alex, os seus padrões. Os seus padrões vão estar mais ou menos assim. Então, porque ele controlou a mente, ele consegue controlar. Então, a gente promove uma auto-absorção de coisas que Deus abomina. E aí a gente deixa de considerar que Deus é amor, mas também é severo. Como diz lá em Romanos, considerai o amor de Deus, mas também sua severidade. Deus também é severo no seu julgamento. Se ele controla a sua mente, ele vai acabar controlando a sua vida. E no fim é isso que ele quer. Controlar a nossa vida à maneira que ele quer. Mas quando o apóstolo Paulo tem essa revelação de Romanos 12, ele fala: transformai-vos pela renovação. Vamos separar aqui. Renova e ação. Renovação. O prefixo re aponta para algo que já foi e que precisa voltar a ser. O prefixo re não é um convite a voltar ao passado, mas um convite a voltar à origem. Você não era quebrado desse jeito. Deus construiu você para governar sobre as coisas, não ser governado pelas coisas. Deus não construiu a gente para ajoelhar diante de uma erva, né? De um tabaco ou de qualquer vício que for. Deus, ele nos deu o domínio sobre as coisas. Então, nós precisamos renovar a nossa mente para voltar a ajoelhar, a se dobrar só diante do Deus que criou a gente para ser a sua imagem e semelhança. É isso que precisa. Essa nova ação, essa ação nova que precisa voltar a ser e estar pronto, preparado, para você poder fazer com que o nome de Jesus seja divulgado e anunciado em todo lugar. Você pode mudar de trabalho e não mudar de vida. Você pode mudar de cidade e não mudar de destino. Por que já mudei de cidade? Por que já mudei até de país e estou sofrendo e sendo atacado e perdendo a batalha no mesmo lugar?
Porque não adianta você mudar de lugar, você precisa mudar de comportamento, você precisa mudar de mentalidade, você precisa deixar com que a luz ilumine o seu entendimento e destrua as trevas. Você precisa parar de seguir a narrativa do maligno e começar a seguir a narrativa de Deus. Você pode mudar de relacionamento, como algumas pessoas mudaram de relacionamento, mas acabou não mudando de padrão, continua com o mesmo padrão. Mudou a pessoa que se relaciona, mas o padrão é o mesmo. Mudou de cidade, mas o comportamento é o mesmo. Tá indo, e o pior, mudou de cidade tentando mudar com o cenário aquilo que precisa mudar na mente. Tentou mudar de pessoa que se relaciona, mas o que precisava acontecer era uma mudança na mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para você experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Há uma boa vontade de Deus, há uma agradável vontade de Deus e há uma perfeita vontade de Deus. Deus nunca lidera fora, Deus nunca libera fora o que você precisa primeiro expandir por dentro. Gente, o que Deus quer liberar para você aqui fora precisa primeiro ser liberado por dentro através de consciência de reino, mentalidade de governo, mentalidade de Cristo. Por isso que a palavra no Salmos 119, versículo 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada e a luz. Se você quer andar seguro, se você quer pisar nos lugares corretos, se você não quer escorregar nem no charco nem no lodo, você precisa considerar que a palavra do Cristo é a iluminação para o seu entendimento. Antes da vitória visível, temos que vencer a vitória invisível. Antes de você vencer Golias, diante de todo o exército de Israel, diante dos seus inimigos, você precisa vencer o urso e o leão que todo dia tenta sair de dentro de você. Tenta sair de dentro do mato lá onde você está tentando adorar. Você está lá com a sua harpa na mão, cuidando daquilo que Deus desenhou para você cuidar, se é pastor, se é evangelista, se é um ministério, se é... enfim, o que você está fazendo para Deus. Aí de repente o leão vem e tenta matar a ovelha que é você, né? E às vezes o inimigo não sai do mato, irmão, sai de dentro da gente. Ele precisa ser esganado. Como você esgana o leão e o urso? Eu fico pensando como Davi esgana o leão e o urso. É poder sobrenatural. É você não deixar o mal vencer você, ainda que ninguém esteja vendo. Porque ainda que ninguém esteja vendo, há sempre alguém vendo. E o mundo espiritual vê. Tanto o mundo espiritual que quer te destruir, como o mundo espiritual que quer fazer com que a parte do mundo espiritual quer fazer você evoluir. Luz e trevas estão enxergando tudo. Liderar como? Como que eu vou liderar? Governando o seu homem interior. Você precisa nessa manhã aprender a governar o seu homem interior. A Bíblia vai chamar isso de fruto do Espírito. Domínio próprio. Você precisa aprender a governar o seu homem interior. Sabia que quando você desperta, se você não organizar a sua mente nos primeiros minutos, você vai passar o dia inteiro tentando organizar a bagunça que foi seu dia. E por incrível que pareça, parece loucura e alguém vai dizer que é exagero. Quando você desperta de manhã para dar os seus primeiros minutos para o Senhor em oração e devoção, provavelmente, se você colocar todos os princípios no lugar, você vai ter um dia diferente. Meu Deus. Porque tudo acontece com ordem. Quer mudar alguma coisa externa? Acorda e arruma a sua cama. É impressionante. A gente acorda, é parecida, cada um puxa os lençóis, ajeita, coloca os travesseiros no lugar.
Às vezes eu estou atrasado, dá vontade de deixar aquilo pegando fogo, né? Mas eu entendi isso e tenho tentado colocar em disciplina isso na minha vida. Ajeita a cama. Começa com organização. E se você deixar o diabo destruir a sua organização mental, como vai ser? Vai passar o dia tentando apagar incêndio na sua mente. Eu estava trabalhando num lugar e o trabalho não correu tão bem assim, né? E aí eu fiquei agarrado uns 2 dias a mais, né? E, por incrível que pareça, a preocupação do dia anterior passou comigo a noite inteira e quando chegava lá, pensando que eu ia desenvolver, eu travava de novo. Travava, ficava parado assim, olhando para o trabalho. Eu vou te falar, irmão, olhar para o problema não vai mudar nada. Você primeiro precisa organizar a mente. E a primeira coisa que eu precisei fazer foi reconhecer diante do cliente que aquilo não estava correndo muito bem e assumir que a culpa foi minha. Não tô muito bem, acho que isso não está correndo bem, porque isso para mim sempre foi tão fácil. E agora, quebrei, partiu alguma coisa. Se partiu alguma coisa, gente, não tenta continuar com algo partido. É igual você pegar um carro, saber que alguma coisa... Está aqui o nosso mecânico. Se você pegar um carro, saber que algo está partido, você insistir que ele vai partir outro e outra peça, e às vezes vai ter ali uma despesa muito maior. Então, organiza. Então, o que eu fiz? Como esse negócio desenvolveu? A obra estava uma bagunça. Eu cheguei no outro dia, eu tirei tudo de dentro da obra, limpei tudo de novo e fitei tudo de novo. Passei vassoura, deixei a casa como se estivesse para habitar. No final do dia, eu terminei a obra e faltava muita coisa, porque tudo começa com a organização. Você precisa entrar dentro da sua casa, abrir a janela. Foi o conselho lá da mulher que perdeu a dracma. Abra a janela, deixa a luz entrar. Pega a vassoura, varre até encontrar, seja diligente. E é isso que eu fiz. Às vezes, a gente precisa arrumar o nosso interior antes das coisas arrumar por fora. O que quebrou aqui? Qual foi o princípio que eu abandonei? Onde eu escorreguei? Ok, vamos acertar isso. Vamos acertar aquilo. Tratamento com a esposa? É o tratamento com os filhos? Não. Estou passando tempo demais em alguns lugares que não devia? Então, limpa tudo. Ok, já enxerguei, já vi o problema, já vi a situação, já vi qual é a negligência, a omissão que eu estou tendo. Agora, vamos reconhecer? Senhor, estou falhando nisso. O Senhor pode me ajudar a sair desse problema? O Senhor pode me dar força, iluminação, entendimento, sabedoria? Então Deus começa a organizar. Então você sai daquele lugar. E mais, como Deus faz, né? Ele faz da nossa fraqueza a nossa melhor pregação. Depois daquilo que você venceu, vai se tornar a sua melhor mensagem. Você vai poder contar, claro, se você não tiver vergonha, né? Contar para alguém o que Deus... Então, governe o seu homem interior. Prosperidade exige governo. Quem aqui não quer prosperar? Todo mundo quer prosperar quando se fala de prosperidade. Mas só que prosperidade não é casa, não é carro... E não é bom trabalho, irmão. Prosperidade é amor, paz e alegria no Espírito Santo. Isso que é prosperidade. Porque, vamos lá, o cara tem uma casa enorme, mas não tem paz. O cara tem um monte de carro na garagem, mas não tem alegria. O que realmente você quer? Talvez Mamon está mentindo para a gente. Talvez não, Mamon mente para nós, falando que se a gente tiver isso ou aquilo, a gente vai ser feliz. Quando na verdade, irmãos, a única coisa que pode te tornar realmente feliz é amor, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é prosperidade. Agora, com amor, paz e alegria, todas as coisas te seguem. Você não segue as coisas, é as coisas que te perseguem. Então elas te alcançam. Elas te perseguem, porque é assim que é. A moeda da prosperidade é amor, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor é minha luz. Luz é mais que iluminação. Luz é entendimento, visão, clareza. Luz na Bíblia é sempre revelação. E revelação é mais um daqueles
planos de Deus que não te devolve para o passado, mas te coloca de volta na sua origem. Revelação. Eu quero mostrar para você quem você é. Como revelar um filme. Cara, eu sei uma história sobre você, Alex, que você não sabe. É isso que Deus está falando. Eu quero descortinar aquilo que está cegando você. Mesmo com esses olhos tão bonitos que você tem, eu quero descortinar a sua cortina espiritual para você enxergar quem você é. E às vezes é isso, irmãos. Está diante dos nossos olhos, mas a gente não consegue ver o tamanho, né, da graça que Deus tem sobre a nossa vida. Revelação. Toda vez que você vê renovo, revelação, restituição, redenção, remissão, é Deus nos devolvendo. Ao passado, não. A origem. E a origem, a sua origem é antes do Éden. A sua origem é nele. Deus, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não é assim que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios? Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então há um plano e há algo que Deus quer revelar sobre você. E essa iluminação de entendimento é entendimento, visão, clareza. Na Bíblia, revelação sempre aponta para isso. O descortinar realidades sobre você que ainda não foi revelada. Deus quer descortinar sobre os adolescentes que estão aqui uma realidade sobre você que você ainda não conhece. Deus quer mostrar para você a obra terminada da sua vida. Porque quando você vê o fim, você não desiste no meio. Mas quando você perde a visão, sem profecia, o povo perece. A profecia é a declaração do fim das coisas. Sem profecia, sem revelação, o povo perece. Mas com revelação, você todo dia encontra renovo nesse lugar em Deus. Quando Deus ilumina a sua mente, expande o território em que você pode andar. Quando Deus ilumina a sua mente, há uma expansão de território e você começa a tocar em outras realidades. E aí, sabedoria para lidar com o trabalho, capacitação mental para poder empreender, realidades para poder sonhar para além de terminar o ensino médio. Clareza de que eu posso fazer essa faculdade para alcançar aquilo, para ser um instrumento de Deus naquilo. Ou seja, nada, tudo, as barreiras caem. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa manhã que as barreiras mentais vão cair. Você não é território do diabo. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você vai entrar nos territórios que Deus está desenhando para você. A sua arquitetura já está pronta. E você tem uma parte importante naquilo que Deus escreveu. Quando a mente recebe luz, ela recebe governo. E quando ela recebe governo, Deus pode entregar novos territórios para governar. Enquanto você não vencer nesse território que Deus te deu, Deus não vai poder expandir você para outros territórios. Então não adianta ficar tentando mudar de igreja, de cônjuge, né? de parceira, né? de marido ou de esposa, mudar de cidade ou até mudar de país. O que você precisa é mudar de mentalidade. Não mude de lugar sem antes mudar a sua mentalidade. Porque quando você mudar a sua mentalidade, você vai ver que Deus vai expandir você para novos territórios. Deus vai te dar um outro lugar. A sua mente está pedindo algo que a sua vida não está preparada para administrar, para suportar. O que adianta você pedir algo em que você não está preparado para administrar? Se você recebe algo que você não está preparado para administrar, aquilo te mata. Posso falar, eu tentei abrir uma empresa, né, e tal, tudo muito bonito no papel, né? Mas eu não tinha estômago para administrar relação com o cliente, já que meu expediente real é administrar pessoas. E olha, nem me pagam, né? Administrar a ovelha não é pagamento que você recebe. É a vida transformada. Essa é a nossa recompensa como pastor. É ver um casamento sarado, os filhos andando bem.
Então, já gastava muito tempo se relacionando com as pessoas. Falei, me relacionar por dinheiro com um cliente, aquilo quase me quebrou, aquilo quase me partiu. Então, você tem que entender, ok, eu não estou no negócio da empresa, eu estou no negócio do reino. Eu fui chamado e desenhado para isso. Então eu entendi que eu não devo ficar me metendo no lugar que eu não estou preparado para estar. E aí sim, as coisas começaram a andar, né? Deu uma recuada e Deus, ele é bom, porque faz a gente entender, né? Deus não responde desejo, Deus responde preparo. Não, quero que você entenda isso. Não adianta, Deus não responde desejo. Você pode desejar o tanto que você quiser, mas Deus responde preparo. Agora, se você quer empreender, entrar em algum lugar, fazer a diferença como empresário, quantos livros, quanto podcast, quanto estudo, quantas coisas você fez ou faz e se dedica para esse negócio? Quanto tempo você passa nisso? Oração, é isso mesmo. Perguntando ao Senhor, porque mesmo sendo um bom guerreiro, Davi falava assim, perseguirei os meus inimigos e os alcançarei. Consultar a Deus. A mente é o território onde Deus decide o quanto Ele pode dar para você. Deus está chamando você para um novo lugar interno. E antes de Ele te expandir por fora, Ele quer te expandir por dentro. Eu vou te falar, irmãos, a expansão dói. Porque quando Deus está esticando a gente, meu irmão, parece que Ele vai partir a gente no meio. Mas o único motivo, a única coisa que Ele quer no final é te dar uma capacidade de liderar melhor. Acontecimentos na igreja, né? Na igreja já teve acontecimento que eu pensei que eu ia morrer. Ingratidão e difamação e aquelas coisas todas. E você fala, meu... Por quê? Não dói quando alguém na rua te taca uma pedra, né? Não te conhece e fala, ô, seu dentuço, igual é o meu apelido dentuço, né? Ô, dentuço. Mas quando você está do lado aqui, em que você nem usa armadura perto de alguém, porque você considera essa pessoa, e o golpe vem na sua lateral, e você sente aquela pancada, rapaz, meu amigo. Mas olha, aquilo que não te mata te prepara. Aquilo que não te mata te torna mais forte. Eu vou te falar, irmãos, como eu cresci com tudo que me aconteceu, e se eu puder falar, eu não mudaria absolutamente nada, nem as ingratidões, porque me tornou o homem que eu sou. Hoje eu já me relaciono preparado. Eu não desconfio do meu irmão, mas estou preparado. Se acontecer, não vai mudar nada de quem eu sou, porque eu entendi que o fato de ela ser assim não quer dizer que eu tenha que ser, porque Jesus falava, Judas, você é meu amigo, mas Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas, porque Jesus deixou bem claro, eu não vou ficar de mal, ô Judas, não vou ficar de mal, meu amigo, de você. Você é meu amigo, eu te amo e queria que não fosse dessa maneira. Isso não atrapalha em nada a relação, isso é vencer na mente, vencer o seu homem interior, não se deixar levar por essa tentativa. Para terminar, Deus está chamando você para um novo lugar interno, um nível maior de domínio, um nível maior de consciência, um nível maior de maturidade. Então você precisa entrar num nível maior de domínio, consciência e maturidade. Você tem que sair desse mesmo, você tem que sair desse lugar limitado, porque você está pedindo aos céus algo que exige que você cresça por dentro primeiro. Ai, Senhor, me dá, eu quero. Tá bom, meu filho, mas para colocar onde? Está pedindo uma caixa d'água, mas tem um copinho de 200 ml na mão. Quer ter um reservatório de uma caixa de 100 litros, mas tem um copinho na mão. Meu filho, joga esse copinho fora, vamos construir um recipiente maior? Vamos expandir a mente? Então, expansão de mente, irmãos. Porque você está pedindo ao céu isso, não te falta oportunidade, não te falta capacidade, não te falta inteligência. Deixa eu falar aqui, alguns de vocês estão falando, parece que eu não tenho
Nada para mim é fácil, me falta oportunidade, faz aquele biquinho, né, para Deus nas suas orações. Eu acho que é porque eu não estudei o suficiente, é que me falta capacidade, ou também está falando, né, tá, problemas, eu não sou inteligente, né? Não é nada disso, irmãos. É falta de governo. Falta de governo. E a falta do governo é falta de relação com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio governo. Aleluia. E quando ele governa aqui, não há matéria no colégio que te prenda, né? Não há matéria, não há problema, não há situação, não há trabalho, não há relação. Não é o seu talento, não é a sua oração, não é o seu desejo ardente de fazer a vontade de Deus. É princípio, é governo através da maturidade. É a sua capacidade de pensar, processar e interpretar. Governar a vida através dos princípios do reino. A árvore plantada é estável, profunda, alinhada, resistente e por isso ela prospera, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ela é o quê? Estável, então estabilidade mental. Profunda, profundidade de relacionamento, alinhada, sem tortuosidade, resistente, não quebra por nada, nem por coisas pequenas, nem por coisas grandes. Por isso ela prospera. Você quer prosperar nessa manhã? Então você precisa entender isso. A pergunta aqui é, você está plantado ou posicionado? Uma árvore plantada tem raiz. Uma planta em vaso, não. Uma árvore plantada tem raiz, mas uma planta que só está posicionada, ela pode ser movida de um lado para o outro. Por que você está se movendo toda hora nas suas convicções? Por que você começa de manhã crendo e à tarde está descrendo? Por que você passa uma semana bem e 3 semanas mal? Por quê? Porque você está quebrando no interior. E não adianta pôr toda a culpa no diabo, porque quem tem que vencer somos nós. Por isso que a proposta para essa manhã é: a mente é o maior campo de batalha espiritual. Eu queria orar pela sua mente, pelo seu coração. Eu sei que para você tem para você algo estável de Deus, algo profundo de Deus, algo que vai alinhar a sua vida e algo que vai trazer para você uma resistência. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, nesse lugar. Nos ensina a andar em veredas justas, Pai. Veredas são caminhos estreitos, difíceis, porém disciplinados. Nos ensina a andar disciplinados, Senhor. Nos ensina a andar em justiça, alinhamento com o governo de Deus. Nós precisamos estar alinhados no seu governo. Pai, nos faça prosperar. Não é dinheiro que nós estamos pedindo, Senhor. Nós estamos pedindo, Senhor, paz, alegria, amor, capacidade de escolher bem, boas decisões. E, Pai, fazendo isso, Senhor, nos dando fundamento e firmeza, faz com que todas as promessas que o Senhor disse, Senhor, nos siga, inclusive os recursos. Pai, providencia recursos do reino, para a gente poder estabelecer o governo de Deus em todo o ambiente que nós estivermos, Pai. Eu oro, Pai, por uma visita, Pai, de camelos carregados de ouro, assim como o Senhor, a rainha de Sabá, colocou tanta pedra preciosa, ouro, recurso em cima dos seus camelos e veio visitar a sabedoria de Salomão. Quero declarar em nome de Jesus nessa manhã, a partir da mente renovada e transformada, Pai, os camelos carregados de ouro vindo visitar. Capacidade mental, relacional, vida, trabalhar de Deus na vida do Espírito. Pai, eu oro, Pai. Eu oro e abençoo. Declaro sobre a vida dos meus irmãos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém.